Preparados para mais uma história que vai te deixar de cabelo em pé? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no submundo da Zona Leste, onde a lei é artigo de luxo e a vida vale menos que um pastel de vento requentado. Uma saga de traição, sangue e uma receita secreta que pode te levar à glória ou à sepultura. Uma história tão quente que vai fazer o asfalto derreter. Apertem os cintos, porque essa montanha-russa vai te levar do céu ao inferno em segundos. Imaginem, Vila Matilde, fervendo nos anos 90. Um caldeirão de sonhos e pesadelos, onde a esperança de um futuro melhor se espremia entre a violência e a miséria. A inflação galopante corroía o poder de compra. O desemprego assombrava as famílias e a criminalidade ditava as regras do jogo. É nesse cenário caótico que surge a figura emblemática do Seu Zé, um nordestino arretado, com a garra de um leão e a fé inabalável de um peregrino. Ele trocou o sertão rachado pela selva de pedra, buscando uma vida mais digna para sua família. Abriu uma pastelaria, batizada de O Paraíso do Pastel, e em pouco tempo conquistou o paladar e o coração da vizinhança. Mas a calmaria durou pouco, meus amigos. A tempestade estava prestes a desabar. Seu Zé era um sujeito íntegro, honesto, daqueles que acreditam no trabalho duro e na honestidade como pilares da vida. Acordava com o canto do galo, preparava a massa do pastel com carinho e atendia a clientela com um sorriso no rosto. Mas, como todo ser humano, possuía um limite, e o dele era a injustiça. Ele não tolerava a prepotência, a corrupção e a violência. E foi essa aversão à maldade que o colocou na mira da gangue mais temida da região, os Sangue Bom. Essa quadrilha, liderada pelo infame Cicatriz, impunha o terror aos comerciantes locais, extorquindo-os sob a falsa promessa de proteção. Uma verdadeira máfia com tentáculos em todos os cantos do bairro. Agiam como sanguessugas, drenando o suor e a esperança dos trabalhadores honestos. Cicatriz, um criminoso frio e calculista, com um histórico de violência que faria Rambo corar de inveja, ostentava uma cicatriz grotesca no rosto, lembrança de uma briga sangrenta por causa de uma partida de sinuca valendo uma fortuna. Acompanhado de seus capangas, verdadeiros pitbulls treinados para matar, invadiu a pastelaria do Seu Zé com ares de dono do pedaço. Exigiu uma quantia exorbitante em troca da segurança do local. Falava em nome da comunidade, mas todos sabiam que o dinheiro sujo alimentava seus vícios e financiava seus crimes. Seu Zé, com a coragem que lhe era peculiar, não se intimidou. Ergueu a cabeça, encarou Cicatriz nos olhos e declarou que não cederia à extorsão. Afirmou que era um homem temente a Deus e que não compactuava com bandidos. Cicatriz, furioso com a afronta, vociferou ameaças e jurou vingança. Mas Seu Zé se manteve firme, inabalável. A partir desse dia fatídico, a vida do Seu Zé se transformou em um pesadelo. A pastelaria passou a ser alvo constante de ataques vandálicos, pichações com mensagens ameaçadoras, vidros estilhaçados e cadeados arrombados. Os clientes, amedrontados pela violência, evitaram o local e o faturamento despencou drasticamente. As ameaças se intensificaram, com telefonemas anônimos e bilhetes macabros. Mas Seu Zé, com a fé que o guiava, não se deixou abater. Continuou trabalhando, preparando seus pastéis com a mesma dedicação de sempre, mesmo com o coração sangrando. No entanto, por dentro, a raiva crescia, alimentando um desejo de vingança que o consumia dia após dia. Em uma noite sombria, a pastelaria foi invadida pelo Sangue Bom. Cicatriz e seus capangas, em um ato de pura maldade, destruíram tudo o que encontraram pela frente. Quebraram os equipamentos, vandalizaram as paredes com tinta e óleo, viraram as mesas e cadeiras,
roubaram o dinheiro do caixa e, para completar a humilhação, espancaram brutalmente o seu Zé, deixando-o caído no chão, ensanguentado e desacordado. A cena era de horror. A Vila Matilde, chocada com a brutalidade, se uniu em solidariedade ao seu Zé. Aquele ato covarde foi a gota d'água. Ali, naquele momento de dor e humilhação, seu Zé jurou vingança. Uma promessa selada com sangue e lágrimas, gravada a ferro e fogo em sua alma. Ninguém, nem mesmo seus familiares mais próximos, imaginava a transformação que ocorreria no seu Zé. Um homem pacato, trabalhador, transformado em uma máquina de ódio, impulsionado por um desejo insaciável de justiça. Ele mostraria a Cicatriz e sua gangue que mexer com um nordestino sofrido era o maior erro de suas vidas. A vingança estava sendo meticulosamente planejada e o paraíso do pastel se transformaria em um inferno para os criminosos. Um palco de dor, sofrimento e morte. Seu Zé, com a ajuda de amigos leais, também nordestinos e calejados pela vida, que haviam enfrentado situações semelhantes e aprendido a se defender, começou a se preparar para a guerra. Juntou cada centavo economizado ao longo de anos, vendeu o carro da família e até penhorou as joias de Dona Maria. No mercado negro, adquiriu um arsenal de respeito, uma pistola 9mm para os confrontos diretos, uma espingarda calibre 12 para impor respeito e um revólver 38 como carta na manga. Transformou a pastelaria em um bunker, reforçando as portas e janelas com chapas de aço e instalando câmeras de segurança estrategicamente posicionadas. Durante as noites, em um terreno baldio afastado, treinava tiro com afinco, aprimorando sua pontaria e familiarizando-se com as armas. Em mapas improvisados, traçava rotas de fuga, planejava emboscadas e simulava cenários de confronto. Aquele senhorzinho de sorriso fácil se tornou um justiceiro implacável, frio e calculista, obcecado por vingança. Em uma noite escura e tempestuosa, daquelas que só a garoa paulistana proporciona, seu Zé recebeu a informação crucial. Cicatriz estaria em um baile funk em uma favela próxima, esbanjando dinheiro e poder. Era a oportunidade perfeita para colocar seu plano em prática. Ele e seus amigos, a bordo de um Fiat Uno Mille roubado, partiram para a emboscada. O plano era audacioso: invadir o baile funk, localizar Cicatriz e eliminar a ameaça de uma vez por todas, sem piedade, sem remorso. Uma vingança sangrenta e implacável. A invasão foi digna de um filme de ação. Tiros ecoavam por todos os lados. A multidão em pânico corria em busca de abrigo. A música estridente se misturava aos gritos de terror. O baile funk se transformou em um verdadeiro campo de batalha urbano. Seu Zé, com a frieza de um veterano de guerra, abriu caminho em meio ao caos, determinado a encontrar Cicatriz. Desviando de balas perdidas, saltando sobre corpos caídos, ele avançava implacavelmente, impulsionado pela sede de vingança. Finalmente, encontrou seu alvo. Cicatriz, cercado por seus capangas, ostentava um sorriso debochado. Os dois trocaram tiros, se enfrentaram em uma luta brutal, corpo a corpo. No final, a experiência e a determinação do seu Zé prevaleceram. Derrubou Cicatriz no chão e, com a fúria de um leão ferido, cravou uma faca em seu peito. A vingança estava consumada. O sangue de Cicatriz jorrou sobre o asfalto, lavando a honra do seu Zé e selando o fim da sua trajetória criminosa. Mas a história não termina aí. Seu Zé foi preso em flagrante, julgado e condenado por homicídio qualificado. Recebeu uma sentença de 20 anos de reclusão. A Vila Matilde se dividiu em opiniões. Alguns o aclamavam como um herói, um justiceiro que livrou o bairro do mal. Outros o condenavam como um assassino, um homem que fez justiça com as próprias mãos. Mas uma coisa
era inegável. Seu Zé demonstrou que, na periferia, a justiça nem sempre veste toga e empunha um martelo. Às vezes, ela surge das entranhas da alma, impulsionada pela dor e pela revolta. E que, por trás de um simples pastel de vento, pode se esconder a fúria de um homem determinado a lutar por seus direitos. E assim, termina mais um Casos Insanos.